Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre qualquer coisa que tire a minha atenção do jogo que está por vir entre New York Knicks e Indiana Pacers. E é por isso que nada melhor do que falar sobre os times que já estão eliminados, já que a gente pega um assunto fresco do que os times podem fazer, como se portar daqui para frente. E é por isso que no vídeo de hoje eu gostaria de conversar sobre o Minnesota Timberwolves, né, ou para algumas pessoas que odeiam esse jeito que eu falo meio esquisito, Minnesota Timberwolves. Já que essa eliminação, cara, carrega um peso com ela que já é a segunda vez que eles chegam na pós-temporada bem, passam por adversários fortes, passam por jogadores lendários como, LeBron e Luka, KD e Booker, Curry e Butler, né? Entrou na lista de jogadores já ceifados pelo Anthony Edwards e o seu legado de um mini Michael Jordan, a nova cara da NBA, tudo que ele tem para entregar, o pai do ano que não é o pai do ano, né? Que acaba não assumindo suas responsabilidades. Tem toda uma lore por trás desses acontecimentos que colocam o Minnesota Timberwolves neste exato momento numa berlinda, já que eles precisam decidir como que eles vão direcionar o futuro da franquia e quais escolhas eles vão tomar daqui para frente, porque eles são um dos times mais caros da NBA. Nesse momento eles estão com 204 milhões de salário nessa temporada e para a temporada que vem já está assegurado em 187 milhões. Vários jogadores com player option, vários jogadores precisando estender contrato e vários jogadores sendo pagos para não performar tão bem assim. E é por isso que vamos ter mudanças significativas nesse elenco para a temporada 25-26, né? Então, se você está chegando por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, dá aquela verificada na sua inscrição, né? Ou então deixa para fazer isso no final do vídeo se você gostar do que você vai ver por aqui. E se você for um trash talker raiz, já vai deixar aquele like, porque sabe que esse vídeo foi feito para você. Agora, sem mais enrolação, bora começar a falar, porque eu gostaria de trocar uma ideia com vocês. Se a gente der uma olhada maneira na folha salarial deles, eu tô aqui com a página da folha salarial aqui em mãos, e infelizmente, já avisando a vocês que são os raízes aqui do canal, meu notebook ainda não voltou, eu tô usando esse Linux horrível, e ele vai ter que ir lá para São Paulo, para poder que a Acer resolva o problema da BIOS do meu computador e eu volte a usar o Windows e possa editar os vídeos. Então só dando um disclaimer assim, do que vai acontecer, né? Ainda preciso da ajuda de vocês, da colaboração, do apoio, enquanto eu estou com esse notebook beosado, né? Com complicações. Então vamos lá. Qual que é o grande problema desse time? O valor do Rudy Gobert e o impacto que ele causa ofensivamente. Ele é um cara que custa 43 milhões, temporada que vem já está assegurado 35 milhões, e eu duvido muito que agora ele, sem nenhum título individual, sem ele estar tendo um impacto realmente que dá pra falar assim, cara, esse cara não vai para canto nenhum. Ou senão, cara, vamos tentar recuperar pelo menos o prejuízo que a gente teve na troca dele. Não vai ter mais, sabe? Esses 35 milhões aqui, nenhuma equipe vai querer fazer um pacote assim, tipo, vamos mandar 4 escolhas de draft e 2 jogadores por esse marreco. Não vão, sabe? Então eu acredito que, por mais que o Rudy Gobert seja um peso ofensivo e é um cara bom defensivo, ele não vai pra nenhum lugar, ele vai continuar no Minnesota. Anthony Edwards, ele é o 0-1 dessa franquia e eu tenho certeza que na derrota que eles tiveram do jogo 5 pro time do Shea, né, o Oklahoma City Thunder, ele ficou pensativo. Dava pra ver que toda vez que a câmera flagrava ele depois que o time do Minnesota entregou a toalha e entrou os bancários para finalizarem o jogo, 30 pontos de vantagem, ele se vendo numa franquia que não tem uma perspectiva de bater de frente com um time com a profundidade do Thunder e que ainda está previsto para várias temporadas para frente continuar com essa mesma regularidade, ele se viu ali, cara, o que eu tô fazendo, mano? O que estamos fazendo? Dá para ver na cara dele assim que ele não gostaria de se tornar um novo Kevin Garnett pro Minnesota Timberwolves. Mas só que o contrato dele também não vai pra nenhum canto, velho. 42 milhões, 45, 49, ele tá estacionado aí. Dificilmente alguém vai conseguir efetuar uma troca pra tirar ele daí, ele é tipo intocável. E agora a gente vem pros nomes que provavelmente podem sair da equipe. Tirando o Jaden McDaniels, né, que também tá com o contrato segurado aí pra muitas temporadas, tá sendo muito bem pago pra isso. Julius Randle, Naz Reid, Mike Conley, Nick Alexander-Walker. E eu gostaria de falar sobre esses nomes que são os principais jogadores, na minha opinião. Eu vou começar por 2 nomes que eu acredito que vão reassinar com a equipe, porque um deles tem uma player option, que é o Naz Reid, e o outro não tem contrato ainda e vai precisar de uma extensão. Que ele pode entrar de agência livre agora
nos próximos meses. Que aqui eu tô falando de Naz Reid e Nick Alexander-Walker. Ambos estão precisando reassinar, precisando estender. E aqui a gente já coloca um empecilho, porque o Nick Alexander-Walker jogou muito nessa temporada, jogou muito nessa pós-temporada, e ele vai ser um nome muito perseguido por outras equipes que precisam de um jogador assim two-way, né? Aquele bom defensor, um cara bom arremessador, um cara que espaça a quadra, um cara que consegue fazer de tudo um pouco dentro da quadra de basquete, que não dependa ficar muito tempo com a bola na mão. E é por isso que eu consigo enxergar, eu consigo ver assim, no futuro a curto prazo, o Nick Alexander-Walker fechando com um Los Angeles Lakers da vida. Eu consigo ver isso muito, sabe? É o típico padrãozinho que o time precisaria para colocar ali, vindo do banco, ou até mesmo como titular. Inclusive, eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Lakers, porque eu acredito que o do Austin Rivers, o contrato do Austin Rivers com o Lakers esteja na reta, mas isso é assunto para outro vídeo. Nick Alexander-Walker, eu não vejo ele reassinando por menos de 10 milhões por ano. Isso já comprometeria bastante o salário dessa equipe, então eu vejo ele também reassinando, sabe? Mas eu vejo ele também fora do Minnesota. De qualquer forma, 10 milha que vai precisar colocar aqui a mais no contrato. Naz Reid, não vejo ele ganhando menos de 10 milha também na extensão de contrato dele. Pode ser que ele opte por uma player option, né, a opção de jogador, para receber esses 15 milhões por uma temporada e ficar meio que aberto para uma negociação na temporada que vem para estender o contrato dele por menos de 10 milhões por ano também. Eu acho inviável de manter um cara com as competências do Naz Reid, já sendo o sexto homem do ano, espaçando quadra, matando bola para 3, conseguindo fazer um falso 5 ali, apesar de ficar bem mais fraco a defesa do Minnesota. De qualquer forma, eu também não vejo o Naz Reid indo embora. Os nomes que eu vejo saindo dessa equipe, ou via troca, ou... Cara, via troca mesmo, eu não tenho outra opção, é via troca. Mike Conley ganhar 10 milhões por ano para fazer 4 pontos numa pós-temporada numa série, não vai estar rolando para a temporada que vem. Sem falar que o time do Minnesota ofensivamente não precisa tanto assim de um armador de ofício, já que eles improvisam com Donte DiVincenzo, improvisam com o nosso mano Anthony Edwards, eles improvisam com jogadores que ainda estão no banco que podem ganhar uma casca para essa temporada que vem, que é o próprio Rob Dillingham. Então dá para resolver o problema da armação sem precisar manter a experiência do Mike Conley ali. Porque eu acho que o time no geral, o restante do elenco, já criou uma casca suficiente para conseguir fechar as partidas sem ele. Ele, em muitos momentos dessa série, da série anterior contra o Nuggets, eles estavam... Não, série anterior contra o Nuggets não, da série anterior contra o Lakers, ele estava no banco na hora que o time estava finalizando os jogos, apesar de ele ainda ser muito bom para a idade que ele tem, sabe? Mas eu vejo que esse contrato de 10 milhões aqui vai acabar sendo mandado para algum canto para abrir espaço na folha salarial. Ou eles vão poder renegociar, fazer um contrato mínimo de veterano, alguma coisa assim, se ele quiser ficar pelas proximidades para tentar conquistar um título de campeão antes dele se aposentar. Agora, o nome mais pautado agora daqui para frente, que eu vejo fora do Minnesota Timberwolves, sem sombra de dúvidas, é o Julius Randle. Não tem como. Não tem para onde fugir. Julius Randle foi bem? Pô, foi bem pra caramba. Em determinados pontos, ele acabava tomando o protagonismo de ser o 0-1 do ataque, e é bom ter um cara com essas características, mas 30 milhões de player option é muita grana. Para estender para o Julius Randle, ele vai demandar pelo menos uns 100 milhões de dólares aí por 3 temporadas, o que vai comprometer muito manter ele, Rudy Gobert e Anthony Edwards no mesmo time. Então, se eu pudesse escolher, eu trocaria o Rudy Gobert, mas eu não sei se isso vai ser viável por questão de peças e de retorno que o Minnesota vai ter. O time que eu vejo um provável destino para o Julius Randle e a peça mais valiosa que eles têm hoje, depois das performances boas dele nos playoffs, que ele inclusive foi surpreendente, é o Randle mandando ele para o Brooklyn Nets. Eu vejo o Julius Randle indo para o Brooklyn, eu vejo eles trazendo um jogador que vai custar 10 milhões a menos por ano para poder fazer uma função parecida, jogando de power forward e ainda espaçando melhor a quadra, e que eu acho que vai ser um dos nomes favoritos das equipes, assim, um dos mais perseguidos para vir como um jogador complementar, que é Cameron Johnson. Cameron Johnson por Julius Randle, e ainda manda uma rebarbazinha ali, manda algum jogador do final do banco de reservas, um Bogdanovic da vida, manda uma piquezinha de draft ali, os caras conseguem se livrar de um contrato gigantesco de Julius Randle, colocar um jogador que consegue produzir
mais de 18 pontos por partida tranquilamente, espaçando a quadra, matando 40% de bola para 3 e ainda por cima mantendo essa flexibilidade que foi o principal motivo da troca que fez com que eles mandassem o Karl Anthony Towns para o Knicks. Então, alguma troca já era esperada, porque se eles buscavam flexibilidade no contrato do Towns, eles não tiveram a curto prazo, porque Julius Randle e Donte DiVincenzo praticamente bateu o salário, foi um valor muito insignificante para eles ficarem abaixo do segundo limite, né, do second apron. E para a temporada que vem, eles, com a quantidade de contratos que eles vão precisar renovar, eles vão precisar abrir mão de pelo menos uns 10 milhões na folha salarial. Então, player option do Julius Randle por 31 milhões, eles fazendo um sing and trade, né, assinando e trocando ele para trazer um Cameron Johnson, né, o Cameron Johnson, não o Thomas, Cameron Johnson, por 20 milhões por ano, que é mais ou menos o que ele recebe, é o cara que se encaixa perfeitamente para o que o Minnesota precisa para poder manter ainda o time meio que circulando nesse espaçamento, vai conseguir jogar Cameron Johnson, né, na posição de power forward com o Rudy Gobert jogando na 5, mas com certeza a troca do Julius Randle é meio que inevitável nessa altura do campeonato, ao meu ver. E de resto, manos, eu não vejo ninguém indo além não, tá? Tipo, tivemos alguns nomes ali que vieram muito bem nessa pós-temporada quando tiveram a oportunidade, né? Como, por exemplo, o Luka Garza, que, pô, é um contrato mínimo, o cara ganha 2 milhões por ano e quando ele entra, ele ainda faz umas bolinhas ali, né? Ele que era considerada a Caitlin Clark como é que fala? Do college norte-americano. Tem o Terrence Shannon Jr., que, pô, entrou bem, fez 15 pontos numa partida. Eu acho difícil de o Minnesota não começar a olhar com outra ótica, assim, para dar mais minutagem para ele. Tem alguns veteranos ali que não faz cócega na folha salarial, que é o Joe Ingles, o Bates Diop. E então eu vejo aqui, finalizando o assunto, né, completando com o raciocínio, Nick Alexander Walker estendendo pelo menos uns 40 milhõezinhos para 4 temporadas, 3 temporadas. Vejo o Mike Conley indo embora, dando adeus. Rob Dillingham recebendo mais minutagem de quadra. Donte DiVincenzo não indo para nenhum lugar, tá garantido aí até o final da temporada de 2027. Nas Reed, optando por essa player option e assinando um contrato, uma extensão de pelo menos uns 30 milhões também por 3 anos. Julius Randle dando adeus para ir em busca de algum nome. Cara, eu só vejo numa ótica dos caras trazerem um Cameron Johnson. Sim, que seja viável, que se encaixe com idade, com entrosamento, com tudo. Porque eu sei que muita gente está shippando o fato de Kevin Durant estar disponível nessa off-season. E realmente vai ter muito time que precisa ganhar agora, que tem outros jogadores veteranos com a idade mais avançada que vão atrás do Kevin Durant. Mas eu acho que o Minnesota não é o caso. Por mais que a rapaziada esteja num oba-oba gigante, tipo, nossa, unir o Anthony Edwards com o grande ídolo de vida dele, assim, que é o Kevin Durant. Os caras tiveram uma ligação muito maneira na seleção dos Estados Unidos. Dá pra juntar os dois, dá pra fazer acontecer, mas não. É muito, muito, muito dinheiro pra trazer um veterano. Vai ter que abrir mão de mais peças do que só o Julius Randle e o Mike Conley, por exemplo, que também é outros dois veteranos que não vai estar no interesse do Phoenix Suns. Eles estão pensando em reformular a casa. Seria massa? Pô, seria maneiro. Se você acha que não seria maneiro, assim, esse destino, the next chapter do Kevin Durant, ele fazendo outro anúncio lá e não mudar de time de novo, você é maluco porque, cara, seria a antiga geração e a nova geração, dois jogadores que se admiram em quadra, teriam uma conexão maneira, eles mostraram que teria uma ligação da hora pelo que eles apresentaram nas Olimpíadas, só que pra mim é inviável. Pra mim um nome assim que eu consigo já mentalizar nesse time é Cameron Johnson. Tem alguns jogadores que têm características parecidas com Cameron Johnson, dá pra você ver nitidamente que... Não, dá pra você projetar, assim, por características de jogo, o que o cara poderia entregar. Um Jeremy Grant, só que também eu acho que vai ser muito dinheiro. Sem falar que o Jeremy Grant, temporada passada, ele deu uma piorada no arremesso para 3. Deixa eu pensar se tem mais algum nome que eu veria nessa equipe. Cara, é bem difícil. É bem difícil. Tipo assim, um power forward, espaço na quadra, que ganhe menos que o Julius Randle, que ainda seja efetivo, que consiga assumir uma pontuação como o segundo melhor pontuador do time. Além deles precisar extrair isso do Jaden McDaniels. Rapaziada, eu vou ficar devendo aqui.
que eu também só liguei a câmera e comecei a falar, não deu tempo de pesquisar muito bem, mas eu veria um Cameron Johnson indo pra cá, tá? Mas é isso. Uma reformulação vai vir adiante para o time do Minnesota. Vamos esperar para ver os próximos capítulos. Aqui eu vim trazer apenas uma observação sobre o problema salarial, que eles vão precisar ainda continuar fazendo mudanças para se adequar àquilo que eles já tinham começado nessa temporada, né? Que foi a troca do Karl Anthony Towns, que acabou dando bom para as duas equipes, ambos chegaram nas finais de conferência. E eu consigo enxergar o Julius Randle dando adeus ao time do Wolves. Mas e você aí, ó, fã do Lobão da Colina? Você concorda, discorda comigo? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui, significa que você gostou do conteúdo, né? Gostou desse vídeo sem edição, infelizmente, por tempo muito limitado, que a gente vai resolver isso em breve. Se inscreva agora, ative o sininho, deixa o like, você vai gostar muito do que você vai ver por aqui. Pode se tornar um membro se você quiser ter acesso a mais benefícios. E também pode mandar um valeu demais, que a gente vai fazer um vídeo especial respondendo apenas o valeu demais assim que o meu PC me permitir editar coisas novamente, fechou? Vou ficando por aqui, um forte abraço, obrigado pela sua audiência mais uma vez, até o próximo vídeo e falou!